A base do mercado imobiliário é conhecimento, não é imóvel. A gente não vende o imóvel. Para mim, a gente vende conhecimento. E agora vamos olhar para a IA. O que a IA pode nos dar? Conhecimento. Então, o que é o meu medo como CEO? Alguém agora está cometendo um erro. Eu tenho 1.200 corretores, 500 funcionários. Eu acho que não tem ninguém agora dizendo alguma coisa errada que não pode estar certa. Pô, eu não posso me iludir dizendo que todo esse exército de gente sabe tudo o que tem que fazer. O que eu pensei na IA? E aí eu me foquei nisso, entendeu? Não, vamos focar em conhecimento. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. E eu sou Sérgio Esteves, CMO da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado imobiliário. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio, no seu tocador preferido. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. É só se inscrever no www.loft.com.br/portasabertas. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. E hoje a gente abre as portas para Carlos Eduardo Ruschel, CEO da Crédito Real, uma das maiores imobiliárias do país, com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e operações em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O Carlos está aqui hoje para contar para a gente como é que foi trazer governança corporativa, tecnologia e escalar negócios em um mercado que ainda é bastante analógico. E tudo que você aprendeu aí no caminho que te preparou para atuar no mercado imobiliário. É isso mesmo. Além disso, o Carlos é um entusiasta de longa data de inteligência artificial e vai contar como conectou os algoritmos dos anos 80 na análise de Minas com as tecnologias que ele usa hoje de inteligência artificial dentro do mercado imobiliário. Boa. Ele também vai falar sobre suas outras paixões, incluindo rally de regularidade e as semelhanças, né, entre a precisão da pista e a constância que o mercado imobiliário exige. Bora conhecer essa história. Como é que você chegou desse mundo empresarial e foi para o mundo de mercado imobiliário? Assim, né? Eu me especializei em governança corporativa, né, pelo IBGC. E aí o fato de ser um conselheiro de administração, eu ajudei a montar o conselho de administração do negócio. E aí o fato de já ser conselheiro da empresa por 2 ou 3 anos me introduziu ao mercado, quer dizer, eu passei a conhecer um pouco mais como conselheiro. E isso fez com que, vamos dizer, tanto os acionistas quanto eu me interessar pelo tipo do mercado, né? Pela vibração, pela proximidade com o público e desafio também um pouco profissional. E isso foi o que eu acabei indo, né? Mesmo sendo por formação engenheiro, né, acabei me virando corretor de imóveis também, então eu sou corretor de imóveis também. E também é um mercado que fascina, né? Mexe com o público, com coisas importantes das pessoas, que eu acho muito legal, sabe? Hoje de manhã eu estava num evento lá da empresa, e uma informação interessante, né, que talvez vocês não saibam, né? Quantas vezes, em média, o brasileiro compra um imóvel, né? Quantas? Deve fazer, Chuta. no máximo, se der muito certo, deve ser 0,8. 1,17. Este é o número da quantidade de vezes que uma pessoa brasileira, né, durante a sua vida, compra imóveis. Então, olha a importância disso. Pois é, não se deu tudo certo na vida da pessoa, né? Quantas vezes a gente nasceu, praticamente. Então, e aí olha como é importante a presença de alguém de confiança do teu lado para fazer uma coisa onde tu vai morar, onde tu vai trabalhar, onde, sei lá, tu Criar seu filho. ou daqui a pouco ter alguma renda, porque a gente olha o mercado imobiliário e pensa assim, não, tudo milionário, a maioria dos meus proprietários, 92% dos proprietários lá da empresa, tem um imóvel só. É imóvel de renda. E não pensa assim, não, tem um imóvel e ganha 20 mil por mês. Não, tem um imóvel e é 2 mil, 1.500, 3 mil. Né? No mercado tem
Tem esse estigma, assim, né, de que o proprietário Ah, é um cara. é investidor. Claro que tem, né, alguns proprietários, né, com carteiras lá, mas ao mesmo tempo a grande maioria tem outra, né, eles ocupam um imóvel um horror para alguém, né? Isso ficou muito claro pra gente aqui quando a gente foi fazer a campanha com o Luciano Huck, agora da Loft, que era uma campanha para proprietários. Falei, cara, antes de botar essa campanha no ar, eu quero conversar com proprietários, né? E o perfil é exatamente o que você está falando. Assim, são pessoas, não é um investidor que tem um monte, 10 imóveis. Não, são pessoas comuns que têm um imóvel. Às vezes recebeu de herança, alguma coisa assim, né? Às vezes é um problema. Pois é, Às vezes é um problema. porque não consegue fazer Ele inventário. é um empregado, um funcionário público, ou às vezes até um profissional liberal, alguma coisa assim. Tá, ó, um pai e a mãe morreram e ele ficou com uma casa não sei aonde. Bom, tem que pagar o IPTU. Pô, aí o cara não tem esse dinheiro. Condomínios. Aí se for um apartamento, tem que pagar o IPTU e o condomínio. Aí daqui a pouco tem que fazer uma reforma, aconteceu um vazamento, tem que... Aí aquele negócio que passa a ser uma herança, vai ser um problema. Virou um... Aí ele tenta vender ou ele tenta alugar. Olha a importância do corretor naquela hora. Olha, pô, dele fazer a coisa certa. E esse peso, assim, é um peso importante que eu acho que eu procuro repassar para o nosso... Hoje a gente está com aproximadamente 1.200 corretores, né? Pô, os caras estão hoje na rua falando alguma coisa importante para alguém. É isso aí. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho que não é comum ou tão comum para as imobiliárias terem esse tipo de estrutura. Voltando um pouquinho, indo para a parte societária do negócio, tá? A empresa ela fez parte de um grupo de empresas na quais os acionistas têm vamos dizer, por regra, implantar ou ter modelos de governança estáveis. Tá? E isso, nós somos uma SA, o que é não sei quantas empresas no mercado imobiliário são SAs, né? Uhum. Eu acho que conta nos dedos de uma mão. É verdade. Uma mão. Isso por conta da formação da empresa. A empresa começou originalmente como um banco, lá em 1933. Então, é uma empresa de origem financeira. Por isso que o nome, Crédito Real. Né? Primeiro era uma companhia hipotecária, depois acabou sendo uma empresa de financiamentos bancários para o mercado imobiliário. Eram acionistas capitalizados que emprestavam dinheiro para empreendedores que faziam os seus empreendimentos e entregavam os empreendimentos para o próprio banco administrar e alugar e vender. Então tinha dentro do banco um departamento, que era imobiliário. Sim. Dentro do banco. Isso foi de 33 até 64. Em 64, o Banco Central determinou um regramento que os bancos não deveriam ter esse tipo de operação dentro do banco. E é o que foi feito. Os mesmos acionistas, eram mais de 100 do banco, montaram uma outra empresa chamada Crédito Real Imóveis e Condomínios, dentro do banco, só que é outro CNPJ, no mesmo prédio, como se fosse aqui na Loft, ali embaixo, no térreo ali, ali era imobiliária, né? E o restante era o banco, né? E o banco, tinha agência aqui em São Paulo, era BCR, não Banco Crédito Real, não. E tinha agência no Rio de Janeiro, no interior do Rio Grande do Sul, era um banco mesmo, foi vendido depois desse banco, nos anos 90, e também tinha uma corretora, uma seguradora, que também foi vendida, e os acionistas também deixaram também de fazer parte do Grupo Ipiranga, e restou a Crédito Real. Te respondendo o porquê disso, porque esse formato de gestão empresarial vem anteriormente. Profissional. Então, por exemplo, dentro da empresa, nós temos 500 funcionários. Dentro da Crédito Real, eu não tenho nenhum parente de nada, de nenhum acionista. Então, isso E é a realidade de muitas imobiliárias. Não tem nada. E eu não sou da família, né? Não tenho relações com a família nenhuma, né? Os demais diretores, nós somos 5 diretores, né? 3 estatutários e mais 3 operacionais. Nenhum deles não tem qualquer relação com qualquer acionista, com qualquer família. São todos diretores profissionais e o restante do negócio também é assim. E aí, por isso que, bom, daí tentando respondendo, por que puxa um cara e não um corretor ou alguém do mercado imobiliário? Não, eu sou um cara de planejamento estratégico, de governança corporativa, sou especialista em finanças empresariais. Eu disse, bom, eu coloco o cara para fazer isso. Carlos, eu vou querer entender um pouco mais as conexões entre as tuas experiências anteriores e o que você vê hoje no mercado imobiliário,
Mas antes, eu quero ir lá para trás. Vamos lá para trás. Você lembra, cara, você se lembra da casa onde você nasceu e de como é que era a tua infância? Você consegue se lembrar? Você consegue falar pra gente como é que... Lembro muito bem. Eu, particularmente, né, eu posso dizer que sou uma pessoa privilegiada, assim, né, no aspecto de construção familiar. Eu tenho exemplos espetaculares, né, dentro de casa e de convivência, né, tanto com família, primos, praia. Lá no Rio Grande do Sul tem muito esse negócio que vai todo mundo para a praia em janeiro, fevereiro, lá. E a minha infância foi muito rica com isso, convivência com os avós, né? Meu avô tinha sítio no interior do Rio Grande do Sul, a gente ia lá no inverno, passar frio no sítio, tirar leite e vaca, andar a cavalo, fazer guerra de laranja, essas coisas de criança, sabe, assim. Ao mesmo tempo a gente teve uma formação forte, assim, meus pais eram muito exigentes, no aspecto de colégio, assim, muito exigentes, né? Meu pai corrigia as provas, né? Fazia a gente corrigir as provas juntos, né? Assim, então eram coisas assim, ritos, né? E algumas coisas basilares isso faz 50 anos, né? E coisas de valores assim bem fortes nesse aspecto assim de entregar as coisas bem feitas, né? Coisas certas, coisas com capricho, né? Fazer direito, né? Coisa de alemão, né? Até pelo meu sobrenome. Meu avô era muito rígido nesse aspecto, até dizia, me lembro direitinho, dizia, olha, você vai fazer alguma coisa que faça bem feito, se não vai fazer bem feito, que nem comece. E ele era duro nesse aspecto, e isso vai criando um pouco de valor, assim, pra gente. E eu, assim, voltando lá para trás, eu me sinto grato, assim, até por esse momento que eles proporcionaram pra gente, sabe? Assim, pra mim, pros meus primos e tal, a gente tem um grupo no WhatsApp só dos primos. E parece que a gente está lá na praia. Eu estudei na Universidade Federal lá para ser engenheiro de Minas, né? Mas nunca trabalhei como engenheiro de Minas, né? Na faculdade eu entrei como um bolsista do CNPq na época para desenvolvimento de aplicações específicas para o beneficiamento de carvão mineral, tá? Que nada mais é do que desenvolvimento de algoritmos de predição para determinado tipo de planta de beneficiamento de carvão mineral. Se vê hoje como? IA. Com que ano era isso? 83. Olá. IA em 83. Olha as histórias da IA, tá? Pega, né, assim, pega ali, pega só, me dá aí os principais milestones da IA, e tu vai ver que essa época é exatamente a época que se começou a utilizar regressão linear e regressão múltiplas e pesquisa operacional e estatística, utilizando o computador para a melhoria da qualidade da informação, porque a informação, do ponto de vista matemático e estatístico, já existia, o conhecimento já existia. O que não tinha era a capacidade computacional. Na época, para mim, foi muito bom. Foi quando comecei a minha carreira, eu fiz diversos serviços para empresas de mineração voltadas para a área de tecnologia, né? E especificamente fazendo desenvolvimento de algoritmos, né, de simulação econômico-financeira. Foi daí que eu tive que estudar finanças empresariais, porque o engenheiro não sabe nada de finanças, né? Então eu estudei aí finanças empresariais para poder desenvolver esses modelos matemáticos, que é dizer assim, bom, eu vou pegar essa mina de sei lá qual minério, vou explorar aqui, e aqui tem uma determinada densidade daquele minério, vou jogar nesse lugar, e aqui então eu vou ter determinado lucro. Isso é um cálculo maluco, né, para chegar nesse ponto. Isso que eu fazia, né, era exatamente essas coisas lá em 84, 85. Né? Eu não sei porque que eu não sou milionário. Tô tentando descobrir porque eu errei nisso aí, né? Porque, pô, eu olho pra trás, pô, eu sabia tudo isso, eu nem sei agora. Como é que eu sabia lá? Né? Eu tenho certeza que você está usando isso no teu dia a dia hoje. E aí é isso que eu ia falar. Aí acabou que diversas empresas de mineração, né? Diversas não, algumas empresas de mineração me pediram na época para desenvolver outros sistemas, porque não tinha uma carência enorme de qualquer tipo de sistema. Não tinha sistema nenhum. Aí então as empresas, para usar computador, precisavam desenvolver sistemas. E essas empresas de mineração acabaram me contratando para fazer os sistemas deles. E aí eu acabei, opa, esse mercado é legal. Aí comecei a fazer sistema disso, me associei com a Oracle, me associei com a IBM, fiz projetos enormes com eles, né? Até que uma hora eu decidi que, né, a minha mulher, principalmente, né, não chega de viajar, viajava muito. Ah, você viajava bastante. Eu tinha filhos, já tinha casado. Viajava muito, projeto no Rio de Janeiro, interior do Paraná, Espírito Santo. Em determinado momento eu decidi, então, eu fui convidado por uma empresa, inclusive aqui de São Paulo, é a gaúcha, mas que tinha indústria aqui em São Paulo, para ser um CIO,
Na época se chamava gerente de tecnologia e sistemas, né? E dá para fazer a tecnologia da fábrica e também cuidar da parte de sistemas especificamente. Então, essa minha, vamos dizer, até voltando à tua pergunta, assim, né? O que que tu usa hoje ou como que a carreira te ajuda? Eu acho que esse complemento de conhecimento em diversos modelos de negócio ajuda, porque no final são processos, pessoas, o mercado. Isso não muda, né? Então, não simplificando, mas é isso, né? Tu tem um mercado para atender, tu tem pessoas que tu precisa treinar e atender. Se tu não gosta de pessoas, é melhor trocar de negócio ou ir para casa, porque é pessoas e sim ter processos de tal forma que as pessoas possam atender as necessidades do mercado. Para mim é isso. Quando chegou no mercado aí, vamos entrando na crédito real, né? Eu fui por um tempo conselheiro, pelo que eu já contei para vocês, né? Formação da empresa, necessidade de modernização, a gente criou o estatuto, criamos o conselho de administração, implantamos auditoria externa e todo esse modelo de governança a pedido dos acionistas. E depois eu vim a ser oficialmente eu sou diretor superintendente, mas para o mercado, né, CEO, né, hoje. E aí se fez no negócio a empresa sempre comprou pequenas empresas, não grandes negócios, fez pequenas empresas, principalmente no Rio Grande do Sul e no interior. Então a gente consolidou esse negócio, consolidou a questão da marca, fizemos uma flagship, que um dia eu convido vocês para ir lá na nossa agência, a gente é na matriz, e a partir daí a gente começou a fazer uma consolidação dos 3 negócios que nós temos, né? Locação, condomínios e vendas, né? Então primeiro fizemos toda uma consolidação da área de locação, compramos algumas carteiras, depois a gente fez isso para condomínios, e a partir da segunda, vamos dizer, no final dos anos 2010, ali por 18, 19, nós decidimos então transformar a nossa área de vendas em uma área de franquias e não ter mais vendas próprias. A gente tinha equipe de vendas e ter uma equipe de franquias, né? Uma rede de franquias. Foi daí que a gente dimensionou essa rede de franquias e partimos então para uma expansão. A pandemia deu uma atrapalhada. Partimos para uma expansão do negócio a partir de 2022, né? O objetivo era atingir principalmente o mercado sudeste e sul, né? Especialmente São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente tinha algumas ideias de Rio de Janeiro, Minas Gerais, que a gente ainda está ali no Espera. compasso de espera, tem que ver tudo que aconteceu nos últimos. A gente tomou alguns tombos, né? Tanto na questão da pandemia, questão da eleição, questão econômica, questão lá no Rio Grande do Sul nós tivemos a questão da enchente, né? E que eventualmente os planos são atrapalhados. Hoje nós temos um negócio de locação com aproximadamente 30 mil imóveis administrados, é o nosso maior negócio. Temos uma área de condomínios focada em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, um pouco no litoral, onde a gente estamos tentando agora Florianópolis, mas principalmente hoje é Porto Alegre, Grande Porto Alegre, em torno de 1.200 condomínios, 250 condomínios, e uma estrutura bastante estável, um negócio reloginho, né? E nós temos de condomínios. E a área de franquias, hoje com 150 franquias, a gente já chegou a ter 230, né? Então o mercado imobiliário é um mercado complexo do ponto de vista de parceria, de confiança, de trabalho, vamos dizer, de trabalho produtivo de todos, e tem eventualmente turnovers, né? E a gente tomou uma decisão de subir um pouco a barra, né? Da qualidade do franqueado, e naturalmente, né? Não precisa nem, é só aplicar as regras da franquia, começar a cobrar meta, cobrar valor mínimo, e naturalmente a rede vai se reorganizando, né? E hoje sim a gente está aí com a dimensão adequada, né? Um VGV aproximado aí do ano de 1,7 bi, né? No caso das franquias. Mas você hoje, no mercado imobiliário, o que você está usando de inteligência artificial? Então, a base do mercado imobiliário é conhecimento. Não é imóvel. É conhecimento. A gente não vende o imóvel. Para mim, a gente vende conhecimento. Como que a gente administra um imóvel para locação? Qual que é a lei do inquilinato? Como é que funciona uma desocupação? Como é que funciona se o imóvel foi vendido? Como é que funciona se o telhado vaza? Isso é conhecimento. Não tem nada a ver com imóvel. A mesma coisa vale para condomínio. Eu não sou dono do condomínio não é meu, mas eu tenho que saber processar uma assembleia, fazer uma ata,
como é que funciona as relações dentro do condomínio, como é que é o estatuto, como é que faz um regimento interno, como é que cobra, quais são as responsabilidades, como é que convoca uma chamada extra, como é que presta contas, o que é o tal do E-Social, eu tenho que saber como é que faz aí a regularização do imóvel, a regularização do condomínio, tudo isso é conhecimento. A mesma coisa na área de vendas. Como é que eu faço para vender um imóvel? Só mostrar foto? Não, eu tenho que mostrar o imóvel. Eu tenho que convencer o proprietário, eu tenho que saber como é que funcionam as regras do financiamento imobiliário, eu tenho que saber como é que funciona uma dação, eu tenho que saber como é que funcionam aí as questões de vício, como é que eu faço a vistoria do imóvel, como é que eu faço a valoração dele, tudo isso é conhecimento. E agora vamos olhar para a IA. O que a IA pode nos dar? Conhecimento. Conhecimento. Tu entendeu onde é que pegou o negócio? Perfeito, cara. Perfeito. Então, o que é o meu medo como CEO, tá? E aí é uma brincadeira que eu falo para meus colaboradores. Falo mesmo, tá? E, bom, aqui vocês estão gravando, vai ficar gravado. Alguém agora está cometendo um erro. Eu tenho 1.200 corretores, 500 funcionários. Tu acha que não tem ninguém agora Naturalmente. dizendo alguma coisa Errado. que não pode estar certa? Pô, eu não posso me iludir dizendo que todo esse exército de gente sabe tudo o que tem que fazer. O que eu pensei na IA? Cara, a IA é uma baita de um apoio para isso. E aí eu me foquei nisso, entendeu? Eu não me foquei só na questão preditiva. Não, vamos focar em conhecimento. Então lá em 2023, saí atrás, fui para os Estados Unidos, saí estudando, entendi como é que funciona o LLM. Eu duvido vocês nomearem, sei lá, 10 pessoas que sabem como é que funciona o LLM. Qual é o poder e qual é a limitação disso. Eu saí atrás e montamos, em 2023, nós montamos um protótipo, nós tínhamos um assistente virtual nossa lá, que na verdade era um assistente de fluxo desse, que tem no site, que simplesmente pergunta, clica isso, clica aquilo, tal, não é... Como se fosse um menu É um menu vestido de conversa. bonitinho. Nós tínhamos um menu bonitinho lá, chamado Cris, né, era o nome que a gente dava, que era para o cliente chegar lá e fazer algum registro no site. Aí eu disse, tá, eu vou pegar essa Cris e vou transformar num assistente. Lá no começo de 23, logo que saiu, né? Saí pesquisando ferramenta para isso, não existia, saí atrás da ferramenta, descobri uma ferramenta, achei um indiano maluco, muito mais que eu, né? Que foi indicação de um amigo, né? Aí falei com o cara, o Ad, que hoje é meu amigo, esse indiano, né? Ele acabou, por coincidência que aconteceu, fazendo um curso em Curitiba, num domingo. Tava aqui o cara. Né? E, porra, o que ele estava dizendo, eu disse, tá, é o que eu estou fazendo. Eu vou seguir adiante. E seguimos adiante na convenção do Secov, de condomínios do Secov aqui, como é que chama? Tem um nome aqui, do congresso aqui de condomínios do Secov aqui de São Paulo. Eu liguei para a organizadora e disse, vem cá, eu tenho um negócio para mostrar. Posso mostrar? É de IA e inovador. Eu não quero que furar aí a questão aí, sei lá, de programação, sei lá. Eu ia dar uma palestra, né? Eu ia dar na verdade, eu ia participar de um painel e eu tinha 15 minutos para falar. Eu disse, olha, nesse aqui eu quero mostrar isso. E mostrei a Cris funcionando, que era a Cris já com inteligência artificial. Fazendo um resumo de uma ata de condomínio. Dizendo, olha, como é que ela funciona? Funciona assim, tu bota isso. Aí o que a gente fez? Aí fomos atrás, né? Comecei a estudar cada vez mais. Aí é o interesse pessoal. É coisa, não tem nada a ver. Vira um hobby quase, né? A minha mulher já sabe que ela perdeu o marido. Hiperfoco. Não, ela já sabe, já chego lá e disse, o que tu vai fazer hoje? Ela disse, não, eu vou estudar. Aí ela diz assim, tá bom, vou ver série. Então ela já vai cada um para um lado da casa, né? E a partir daí eu comecei a evoluir para tentar fazer isso de uma forma mais profissional, estruturada, com segurança da informação. Eu montei um núcleo dentro da empresa que eu chamei de núcleo de IA, contratei gente, né? Tudo gurizada, sem conhecimento prévio, para que eu treinasse eles, né? Eu treinasse eles fazendo esse negócio, e achei que isso poderia ser muito útil para a empresa. Então hoje, nós devemos ter lá dentro da empresa umas 70 iniciativas de IA dentro 70? Dentro do negócio. Que você está testando. Que a gente está fazendo. Entre robôs de automação, entre ferramentas de IA específica, entre a gente lançou aqui um SDR nosso, agora até final do mês, né? Fizemos nós, porque como eu tenho uma rede de franquias, eu preciso ter isso parametrizado. Então, em vez de comprar no mercado, eu estou fazendo o meu, né, para oferecer para a rede.
A gente tem um otimizador de descrição de imóvel, nós temos toda a área interna de crédito feita com IA. Eu tenho um aprovador de crédito na hora para o inquilino feito por IA interno, com a crise analista, né? A partir dali tem dashboard, eu sei exatamente quantas pessoas vão visitar o imóvel, os nossos imóveis que não tem condição de... E nós temos não tem condição de alugar, e eu tenho uma curva, inclusive, de crescimento a respeito disso, então a gente consegue atualizar dados do risco, eventualmente, que a gente tem previamente, tudo isso utilizando, tudo começa... Uau! Aí, cara, aí eu fiz, aí eu vou contar outra história. Uma das entidades empresariais que eu participo, a gente faz reuniões mensais que são reuniões de discussão e eu falei que estava fazendo isso em 23. Tá? Não, eu tô fazendo isso. Tu tem que apresentar o que tu tá fazendo, porque não tinha ninguém fazendo, né? Ou todo mundo falando um monte de coisa, mas ninguém fazendo nada. Era o que estava acontecendo. Perfeitamente. Ainda tá assim, tá? Tem muita gente ainda que só no blá. Ainda tá assim. E aí, eu não quero nem falar nomes, mas tem muita gente que tá só fazendo curso, né? Então, a pessoa, não, tu tem que mostrar o que tu tá fazendo. Eu disse, tá bom, vou montar um PowerPointzinho. Montei um PowerPoint. Eu disse, não, tu tem que montar um curso. Eu disse, putz, mas eu nem pensei nisso. Tá, vou montar um curso. Aí montei um curso, fiz um curso para os caras, chamei jornada, né? A jornada era de 3 horas. Resultado, eu tô vendendo a jornada hoje de 7 horas para empresas, mais de 1.000 pessoas já fizeram. Então você virou professor de... Eu virei um instrutor para C-Level. Eu não dou curso para operação. Perfeito. Eu dou curso para C-Level. Eu vou dizer o que funcionou para mim e o que não funcionou para mim. Até onde eu sei as coisas, até onde eu não sei. Eu fiz na empresa treinamento, hoje eu treinei, eu acho, sei lá, uns 250 funcionários. Aproveitamento não tão alto. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas. Será que vocês estão preparados aqui para ter um curso de IA? E dizer, onde é que Quero vai... fazer uma pergunta sobre isso. Quando é que tu vai usar? Entendeu? É um problema. Por quê? Porque é problema de formação nossa. Onde é que vai usar IA? Onde é que tu vai fazer? Tu vai ter que estudar o teu processo. Tu vai ter que entender como é que são as tuas coisas para poder ir depois. Não é varinha mágica. Não é varinha mágica. Não é tipo assim, bota IA agora que tu vai resolver. Qual o problema? Não. O problema resolve com IA. Não vai resolver. Tem coisa que um Word resolve. Bem melhor, né? Coisa que um Excelzinho com total te dá o número, entendeu? Tu não precisa da IA. E ao mesmo tempo tem outras coisas fantásticas. Então hoje a gente tem lá dentro da empresa, eu tenho diversos assistentes externos. Eu tenho a Cris, que é aberta para o mercado. Se tu entrar no meu site, é só se identificar, pede uma receita de pudim, ela vai te dar. Tá? Então a gente deixou isso aberto. Consumindo os meus tokens, eu pago. Tá? Então essa a gente tem aberto. E a gente tem 3 outras fechadas. Fechadas é público interno. Então tem uma que é a Alô, que é uma ferramenta de... É um assistente específico para locações com tudo que tem dentro da área de locação. Então, por exemplo, como eu tenho diversos locais, os regramentos de reparos e coisas são diferentes. E a Alô está treinada para isso. Então, eu tô em, sei lá, tô em Imbituba, Santa Catarina, e eu preciso fazer tal coisa. E ela te responde conforme o regramento daquele local. Então, conforme todos os procedimentos do meu negócio, como a gente parou de alugar dentro do negócio só por franquia, tem um problema de treinamento com o conhecimento do corretor. E o corretor não sabe como é que é uma aprovação de crédito, como é que funciona um contrato de locação, como é que funciona a garantia da loft, quantos meses fica garantido, como é que funciona, o corretor não sabe isso. Você colocou toda essa informação lá. Toda essa informação está ali, vira um consultor, um soltou na hora, disponível na hora para minha equipe de locação. A mesma coisa a gente fez para a área de condomínios, a Cindy, a gente chamou a Cindy, cada uma tem um avatar, tal, com a sua característica, então ela é uma assessora de condomínios, trabalha com psicologia, ajuda a fazer notificação, ajuda conflitos, ajuda a organizar uma festa no condomínio, então ela tem outra... tudo isso dá para fazer no ChatGPT ou em qualquer outro, dá, só que não tá treinado, o meu tá feio, o meu tá cheio de salvaguarda, ele faz tudo certinho, tá todo ele treinado, toda a nova legislação entra dentro ele tá sempre atualizado, o meu pessoal a gente faz tipo gamificação para dar certo, eu fiz um monte de gamificação dentro do negócio, eu dava brinde para funcionário que achava erro na Cris. Perfeito. Então, se tu fizer uma pergunta e a Cris errar, eu te dou um chapéu, te dou um boné, te dou uma camiseta crédito real, eu teve uma época lá que parou, eu comecei a dobrar o vale alimentação, entendeu? Porque ninguém estava achando erro mais. Capaz de tu fazer uma pergunta hoje der um erro, tá? Porque sabe que isso é constante evolução, então a gente aplicou isso.
Isso falando de assistentes. Claro que internamente a gente tem uma série de funcionalidades de IA me apoiando, né? Por exemplo, leitura de nota fiscal, leitura de documento de reembolso de despesas de síndico. Agora a gente está num projeto grande que é a avaliação de contratos de prestação de serviço para condomínios. Eu tenho um assistente interno que avalia contratos, chama Legal CR. Então a gente tem uma série de coisas dentro do negócio. A gente está com agora um teste que chama um avaliador de reparos. O locatário tira fotos do imóvel, manda para a gente, eu boto uma IA e a IA devolve para ele dizendo o que ele tem que fazer, entendeu? Sem precisar um historiador ir lá. Vocês conseguiram automatizar várias tarefas. Eu vou trocar esse termo para ser realista. A gente está conseguindo. Tá bom. Porque tem muita coisa que realmente, às vezes, a funcionalidade é espetacular, mas tu não consegue botar em produção. Por questão de custo, por questão de qualidade. Por exemplo, nesse avaliador de reparos, eu achei fantástico. A ideia foi minha até, né? Eu achei, pá, que espetacular. Só que veio um problema. Por exemplo, o avaliador não consegue reparar que uma janela está faltando. Aquilo que ele não sabe, entendeu? Está faltando um vidro. A IA não... Ainda. Daqui a Então pouco tá lá batendo lá. Como é que faz agora? Eu descobri que aquele vidro não tinha aquele vidro. Então, ou então situações tipo assim, o cara vai, por exemplo, vamos entregar essa sala aqui. Essa sala tá cheia de coisas escritas aqui, né? Uhum. Aí o cara vai tirar foto e depois vai lá no editor de imagem, pinta tudo por cima e manda essa imagem. Nós não descobrimos ainda alguma ferramenta que debuga isso e diz, olha, essa imagem está editada. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. Você sabia que hoje 55% das buscas por imóvel começam no site da imobiliária? Nossa, Natália, é mais que a metade. E pensar que ainda tem muita empresa com site desatualizado, sem integração. Isso custa lead, né? Custa muito. Por isso, a Loft Sites é uma mão na roda. Tem templates modernos e já pensados para o SEO, que é aquele negócio que ajuda a sua busca dentro do Google, além de integração com os principais portais. E o melhor, totalmente integrado ao CRM da Loft. O site vira um gerador de lead de verdade. É presença digital profissional para subir o nível da imobiliária e da marca. É isso. Presença digital de verdade é com a Loft Sites. Mas você falou sobre incentivo para o seu time. Você acha que é possível? Não é convencer a palavra que eu estou buscando aqui, mas como é que você engaja o time a realmente virar essa chave e realmente passar a usar aquilo de forma inteligente? Acho que é um desafio de todo mundo nesse momento. Tá todo mundo buscando. Todo mundo. Hoje de manhã a gente estava ali com nossas 30 franquias, são 28 aqui em São Paulo. Eu acho que tinham 25 ali, né? O pessoal do interior não veio. E o diretor de franquia, a gente lançou o Mark novo, a nova versão do nosso assistente para franquias, e ele está muito robusto, muito robusto. Ele faz até neurociência do corretor. Ele ajuda a planejar reunião de corretores. Ele desenvolve a agenda da semana do corretor. Ele faz descrição de imóvel, ele ajuda a fazer avaliação de imóvel. Tu pode botar uma pergunta ali para ele dizer, olha, eu tenho um cliente assim, assim, assado, com tal e tal característica, eu quero vender esse imóvel para ele. Ele vai lá e te diz, olha, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Faz campanha de Instagram, TikTok, faz tudo isso. Pô, é um baita de um assistente. Sim. Aí o diretor, a gente lançou mês passado a versão nova dele. Aí o diretor de franquias perguntou, tá, pessoal, quem é que tá usando aqui Não tem problema, pode levantar o braço sem problema nenhum. Pô, eu acho que uns 5 levantaram. Tem um problema. E é de graça. É pior ainda do cara. Tá lá, Tá disponível. colocar na rotina. Tá disponível. É o cara olhar e ver que aquilo ali tem um valor enorme, que ele tá perdendo tempo, que ele podia estar oferecendo um serviço para o cliente dele muito. E dentro da empresa também. O que acontece, e aí eu acho que tem duas componentes, tá? Nesse negócio. Assim, dá para falar horas sobre isso mesmo, tá? Primeiro é um componente de educação, tá? Preparação das pessoas. E aí é uma questão de educação generalizada. Amplo, sim, é mais amplo. É muito mais amplo do que a gente está falando aqui agora, né? Tu começa lá da infância. E aí as pessoas, infelizmente, não têm capacidade de compreensão ou de aplicação. As pessoas olham aquilo bacana. Pá, dá para fazer um cachorrinho latindo, tá?
Ela não consegue perceber que daquele cachorrinho latindo, ela pode pensar e fazer um avaliador de reparos. Sabe, essa conexão É uma visão, na verdade, né? De não possibilidades, né? tem, né? Isso é um outro lado. É um lado um pouco de comportamento, não tá vinculado um pouco com o conhecimento, quer dizer, a falta de, vamos dizer, a falta de preparação mesmo, de educação das pessoas, mas tem um lado um pouco de comportamento. As pessoas esperam um movimento da companhia, sabe? Elas esperam um movimento da empresa. Não, a empresa vai disponibilizar algo de inteligência artificial. Não, a empresa... E não percebem que aquilo realmente poderia estar na mão deles, né? Eu controlo os nossos bots todos com um BI, né? Que eu tenho acesso lá, né? Eu consigo ver até as perguntas, né, que as pessoas fazem. E eu tive que fazer treinamentos de perguntas para os bots já treinados, que as pessoas não sabiam fazer. Uma pessoa chegava lá, entrava no bot e perguntava, assembleia, tá? Assembleia é o quê? O que tu quer? Aí a pessoa dizia que não estava respondendo certo. Então, mas o que tu quer? Não, eu quero fazer uma convocação para uma assembleia. Então, pô, escreve. A Cindy não vai descobrir. Então a gente teve que fazer treinamento disso. Tanto é que alguns dos nossos assistentes a gente ainda teve que botar menu dentro, apesar de não precisar. Coloca lá, que é uma maneira de... Mas não adianta ter que pensar É o menu, porque ele não precisava do menu. Ele podia simplesmente com a linha lá escrever o que ele quer. Exato. Só que ele não sabe de jeito. Então, não, olha aqui, tu pode criar campanha. Então tá, tu clica ali no eu quero clicar uma campanha. Não tá fazendo nada de especial, tá? Simplesmente tá entrando no lugar, tá, agora faz a pergunta da campanha. Aí o cara faz a pergunta da campanha e eu complemento no prompt dele com o menu que ele chegou até aquela hora, entendeu? Então o usuário quer fazer uma campanha conforme a descrição a seguir. Aí o cara vem o que ele escreveu, então ele não precisa fazer a pergunta, mas eu mando para IA uma pergunta de IA. Mas não à toa tem tanto curso para aprender a fazer prompt, né? Gente, Todo mundo aprende a programar. que daí não é... Eu não sei qual que seria a solução, mas eu acho que é um nível um pouco mais em cima do prompt, sabe? Que o prompt já é quando tu já sabe o que tu quer. A IA entrou, vamos dizer, hoje, sanguineamente mesmo, dentro do nosso negócio, por eu entender que o meu negócio é de conhecimento. E por mais que eu faça treinamento, por mais que eu tenha manual, que eu tenha lá uma Wikipedia nossa, a gente já tinha isso. Só que o nível de utilização... Aí um cara novo que entrava tinha que fazer todo o set de treinamentos, tá? Hoje a gente reduziu o set de treinamentos e diz para ele, usa Lua. Tu tá com dúvida, usa Lua. Né? Então, e com isso, a gente ganhou. A gente tá no começo ainda, né? Eu não consigo dizer assim, onde é que tu ganhou com isso? Eu ganhei qualidade, por enquanto. Eu ganhei, inclusive, nos treinamentos, e eventualmente quando outros executivos ou empresários vêm falar comigo, eu já digo assim, ó, se tu tá pensando em IA, do jeito que tá sendo a hype, simplesmente para reduzir o custo, tu vai te enganar. Não é só isso. Mas é perfeito isso, porque, Carlos, eu acho que você pensa muito parecido com a Loft, né? Não é a tecnologia sozinha que vai fazer nada. É essa junção pessoas e tecnologia, né? E sem esse medo da substituição. Não tem isso, e ainda tem essa. A gente não pode... E eu tenho algumas situações lá na empresa em que a resistência apareceu. Sabe, Não duvido, não duvido. Não usa... Tá, mas não usa por quê? Não, pois é, não sei. Não, tá, mas... Não, tu bota a mão, ajuda, te aprofunda. Aí vem a questão eu estava discutindo até com ela vai ler, se ela ouvisse meu diálogo, ela vai ouvir a minha diretora de condomínios lá, a gente trocando mensagem, né, e eu disse, olha, a minha preocupação é que as pessoas parece que estão esperando, sabe, então, e não podem esperar. E aí a minha discussão com ela, tá, esse é papel nosso ou o papel das pessoas? Eu dizendo para ela, não, é papel nosso, mas também é das pessoas, porque isso aqui tem que ser os dois fazendo junto, né? Tem que ser, senão eu vou estar fazendo esforço. E será que, aí vem a pergunta ruim, né? Será que a pessoa está certa ali, né? Para este novo momento. Para este novo momento, talvez essas pessoas não sirvam. Esse é o vamos dizer, talvez assim, o desafio que a gente tem como organização, né? De engajar as pessoas na sua nova realidade. Trazer as pessoas dizendo que essa coisa vai mudar.
Isso já está mudando. Se tu não souber fazer isso, a outra pessoa vai saber. E provavelmente uma pessoa com menos preparação ou menos idade, menos experiência, vai saber mais que tu. Carlos, eu acho que isso é muito parecido. A gente também estava falando antes de começar a gravação aqui, do momento de início da internet versus o momento agora de início de. Eu estava lá nesse começo, você também estava lá, e tinha muita gente que, não, mas isso é uma moda, ou isso, sei lá, qualquer coisa, né? Não vou me dedicar, né? E no final das contas, assim, como é que você imagina hoje uma pessoa trabalhando Sei. sem usar a internet? É impossível, né? A questão de mídia, de AI, no final das contas, ela vai ser a mesma coisa, né? Não adianta, daqui a 2, 3 anos, 5 anos no máximo, não existe como você... Eu vou ser mais drástico, sim. Não sei se a palavra seria drástico. Mas eu acho que a gente vai nos colocar em outro patamar. Eu não vou aqui discutir as questões filosóficas, se isso é para o bem ou para o mal, senão a gente não chega a conclusão nenhuma. Mas nós estaremos num patamar diferente em curto espaço de tempo vamos dizer, pela velocidade na qual a própria IA pode se autodesenvolver. A própria aplicação da IA, quer dizer, ela é uma autoaceleradora, se eu posso, nem existe essa palavra, mas, né, ela mesmo se acelera, né? Por exemplo, eu fui programador de computador, né? Sabia programar lá 40 anos atrás umas determinados tipos de linguagem. Como eu sei lógica, eu virei programador de qualquer coisa, poxa. Qualquer coisa, utilizando a mesma lógica, o mesmo raciocínio lógico que eu usava lá, mas eu nem sei como se escreve alguma coisa, sei lá, em Python, em React. Sim. Não sei. Agora, se eu souber desenvolver a ideia e solicitar para que isso seja feito, o que vai acontecer? Ele me entrega um código. Pronto. Um código pronto. Você está compartilhando aqui todas as 70, eu gravei, iniciativas de AI que você está fazendo, e eu sei que você visita muito imobiliária. Dá para dizer que essa realmente é a realidade do nosso mercado hoje, que está todo mundo olhando para isso? E para quem não está, o que acontece com esses negócios? Eu acho que, pelo que eu tenho visto, assim, tem uma atenção para isso, tá? Eu vejo uma atenção, especialmente naquilo que são falhas na atenção ao cliente do mercado imobiliário. Tempo de atendimento, conhecimento, e eu tenho visto ofertas de fornecedores que miram essa dor, né? E razoavelmente algumas empresas, inclusive algumas pequenas, até preocupadas com isso, né? E achando um jeito de trazer essa tecnologia e se igualar às maiores, a quem tem capacidade de... Isso vai acontecer. Então, por exemplo, no meu caso, se eu não correr, vão me correr, entendeu? E aí vale para vocês, que vale para todo mundo. É claro. O nosso trabalho é dar a ferramenta tecnológica para esse pequeno. E aí, realmente esse pequeno que consiga absorver a tecnologia, ele passa sim a ter uma participação no mercado mais relevante, passa a se igualar na prestação de serviço, e a IA vai tornar isso democrático, tá? Ele não é tão caro. Existe um bom interesse no mercado, mas eu acho que nós estamos muito longe de uma adoção, tá? Muito longe de uma adoção. Ou de realmente ser, estratégico mesmo dentro de um pequeno negócio. Aí cai no problema do conhecimento, né? O cara não sabe onde aplicar. Mas aí, fazendo um paralelo para o restante do mercado, eu ofereço esses treinamentos, eu fico impressionado com a falta de conhecimento das pessoas no C-level, no conhecimento, não sabe nada. Não tem nem conta no ChatGPT. Não, Nunca nem testou. nem testou. Deixa eu fazer uma virada na conversa. Vamos lá. Eu tava falando dos seus filhos, né? E a gente descobriu que você faz rally com seu daí, né? Conta aí, como é que é essa história, cara? Como é que pra correr, quem chega primeiro? Eu acho isso é uma parte também legal da minha vida, assim. Eu gosto muito de fazer isso, assim. Alguns anos atrás eu comprei um Jeep, tava na praia lá, sem fazer nada, entrei na padaria, exatamente isso, né? E tinha um cartazinho, né? Sei lá quantos anos faz isso. Tinha um cartazinho dizendo assim, Rally das Praias. Eu disse, pô, legal, tal. Largada, na praça. Eu, porra, aqui do lado. Vou participar, né?
Liguei pro meu filho, que é médico, né? Seu Eduardo, ó, tem um rally aqui, tu vai vir pra praia esse final de semana, tal, vem pra cá, vamos correr de Jeep. Nós não sabíamos nada, vamos lá, galera. Vai aprender. Vamos lá, tal. Pô, aí eu tinha um Jeep, era um Jeep mais antigo, né? Todo bonitinho e tal, mas era de capota de lona, né? E aí pô, como é que a gente... Liguei pro cara, organizador, disse, pá, capota de lona tem que ter capacete. Porra, tem que correr de capacete, tá? Sair atrás de capacete pra nós correr. Não, aí precisa tal coisa, tal coisa, tal coisa, aí tu sai te planejando, tá? Resultado disso, virou uma febre. A gente começou a gostar, né? Nos perdemos, quebrou a caixa, deu uma confusão. Eu tenho uma história por ali quase para contar, tá? E esse negócio acabou, meu filho acabou vamos dizer, se engajando no negócio, porque é divertido, é uma outra tribo, outras pessoas, tu vai para lugares que tu não conhece, tem a questão do desafio e tal, e eu comecei, vamos entrar no Campeonato Gaúcho, então, né? E aí entramos no Campeonato Gaúcho e corremos alguns anos, tal, 2018 fomos campeões gaúchos, Que né? legal. Correndo, trocamos de carro, obviamente, né? E aí para correr, eu corro rally de regularidade 4x4, esses rallies que são em parques fechados, né? Em reflorestamentos, em locais que tu corre fechado, não é que nem esses de velocidade, em que o objetivo é tu cumprir determinado roteiro, todo o roteiro dentro de um determinado tempo que vai mudando conforme tu vai até um lugar, faz uma curva para a esquerda, a velocidade aumenta, aí tu passa por uma árvore, a velocidade diminui, aí tu anda para direita, e aí vira um desafio, é tudo digital, tem aplicativo, e aí tu tem que te preparar para a prova, e tu tem que ir um dia antes, isso vira um hobby E você corre com seus filhos? até o ano passado. Me abandonar. Né, por questões de agenda, né, eu consigo me organizar melhor que eles, né, e eu tô com um filho em Londres, então não dá, né, Mais difícil. a gente correu algumas vezes com ele não correu muito, quem mais correu comigo foi mais velho, e aí a gente correu muitos anos juntos, uma coisa de família, uma coisa, né, de íntima, de ir para um lugar, passar frio, meio que virar um carro, furar um pneu no meio do mato, ficar sem comida, os bichos comendo, as coisas, sabe? E eu faço um paralelo com o negócio, sabe? Assim, é um negócio que requer planejamento. Eu tenho que estar planejado para estar naquele lugar, naquele horário, naquele momento. Eu preciso ter as ferramentas adequadas. O carro tem que estar preparado, eu tenho que estar com a calibragem do pneu adequado, eu tenho que fazer a aferição do meu odômetro, eu tenho que combinar com o meu navegador, eu tenho que fazer a reserva no hotel, eu tenho que ver a hora que vai ser o briefing. Então tem todo um planejamento e uma organização para que dê certo para ti. Tem a questão de segurança, a questão da competição, tu compete contra ti mesmo, tu quer ficar melhor do que tu estava na corrida anterior, tu não quer cometer os mesmos erros, e isso tu vai criando uma disciplina para dar certo, tu vai querendo que na próxima prova tu quer ser melhor. Ah, não, ano que vem eu volto e vou ficar entre os 5 primeiros. Fazer um pódio Nossa, uma satisfação é uma coisa, incrível, né? putz, tu sai enlouquecido. Quanto que eu ganho com isso? Zero. Na verdade, eu ganho despesa, né? Mas não paro de fazer, não paro de fazer. Então, tenho amigos, super amigos nesse negócio. Temos uma associação que a gente fundou, conseguimos agora para os nossos campeonatos apoio do governo do estado. Então, tem um movimento que eu acabo fazendo, que é outra tribo. Isso faz os outros neurônios funcionarem, entendeu? E aí isso, aí eu acabo levando a Crédito Real para dentro desse negócio, patrocino alguns campeonatos, já consegui franqueado dentro de vamos lá, né? Tá vendo? É assim, né? Vamos olhar e, né? Já vendi imóvel por lá. Não, é a coisa que acaba, né, juntando as coisas, são pessoas que têm um determinado objetivo, tem gente que eu só enxergo nesses dias. Mas aí quando a gente chega lá, parece que se conhece há 200 anos. Você estava falando sobre a preparação que você faz, que você conversa com o seu navegador. É muito forte nessa relação do piloto Aham. com o navegador, porque você precisa Sim. confiar na pessoa 100%. que está do seu lado, né? Quando você está pilotando a sua empresa, quem é o seu navegador? Existe essa figura em quem você se apoia nas decisões? Muito boa a sua pergunta. Arrisco a dizer que eu não tenho um navegador. E eu arrisco a dizer que eu tenho vários navegadores, né? Eu até brinco com meus diretores que eu tenho que aprender a mandar.
E eu tenho um modelo de gestão muito participativo. Eu sou bem mandão, tá? Mandão no sentido... Mandão não. Intenso e participativo em tudo. Eu gosto de ficar sabendo. Eu gosto de estar junto. Mas, ao mesmo tempo, eu deixo a decisão para quem está pilotando. Eu não decido. Eu decido as coisas só que estão comigo. Só quando me pedem para decidir. Senão, a decisão é do diretor. Eu não influencio. Então, é como eu faço no rally. O cara mandou dobrar para a direita, eu dobro. E que seja direita e não esquerda, porque senão nós vamos dar na árvore. Eu faço muita pergunta. Demais. E eu sei que eu faço. Mas a pergunta não é para mim. Eu já disse isso para eles. A pergunta é para que ele tenha certeza do que vai fazer. Não é para mim. Quando ele tiver certeza, quando ele respondeu a minha pergunta, a última pergunta inteira, tá bom, faz. Aí eu toco em frente. Porque daí eu sei que ele teve certeza em cima das minhas dúvidas, ele não é para mim, né? Eu já pensei, toca em frente, já respondeu. Ou não toca em frente, a gente cancelou um produto agora, essa semana. Em cima de pergunta. Eles decidiram, não fui eu que mandei. Eu brinco que às vezes eu devia ter mandado. Eu poupava tempo, assim, mas é um pouco do jeito que eu procuro fazer. Entendeu? Desenvolvimento também da liderança. Deixa ele decidir. Claro que às vezes, né, algumas decisões eu chego a dizer, deixa o teu gestor errar. Se tu não deixar ele errar no sentido, não, deixa ele decidir e depois ver que errou, claro, tudo depende, né? Claro. Do esquerda à direita, daqui a pouco dá no rio, né? Então, se ele disser para a direita e vai no rio, eu não vou, né? Com certo, não. Daqui a pouco as pessoas para aprender têm que errar um pouco, né? Mas com toda essa experiência que você teve em outros mercados e agora no mercado imobiliário, qual que você acha que vai ser, ou qual que você gostaria que fosse o seu legado nessa empresa ou nesse mercado, cara? Tem alguma coisa que te vem à mente, assim? Cara, eu tenho uma coisa, assim, que eu gostaria, assim, de ter um reconhecimento, gostaria mesmo, assim, e me esforço para isso, né, assim, de ser uma pessoa disponível, sabe? Eu não tô ali porque eu mandei, porque eu fiz o turnaround, porque eu mandei embora, porque eu admiti, porque eu fiz, sei lá, 1 milhão, bilhões, mas sim porque por ser gestor e alguém disponível para o mercado, para o cliente, para que as coisas deem certo, né? Ou muito mais do que especificamente a um produto específico, sabe, assim. Claro que esse negócio de IA, mas isso tudo é meio. Isso aí. Não é o fim, né? Assim, é meio. E eu gostaria de ter um reconhecimento, tipo assim, não, pô, eu podia contar com o cara. As pessoas têm uma imagem minha, assim, tipo, do Todo-Poderoso, assim, sabe? Pô, chegou o diretor, né? E sério, eu passo o dia brincando, cara, entendeu? Eu passo o dia desse jeito que nós estamos falando aqui. Não tem, um negócio tem que ser fluido, cara, tem que ser bacana. Quanto tempo a gente passa trabalhando? Claro. Esse ambiente não Não, for bom. Tira a infância, tira a velhice, tá? Quantos anos tem no meio? Pô, tem que ser legal, né, cara? No mínimo, tu tem que sentir um certo grau de satisfação para aquilo que tu faz. E uso muito aquela frase do Steve Jobs, né, de que ele, quando ele fez aquele discurso lá Acho que foi em Stanford, não foi? Stanford, Ah. ele fala o seguinte: a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás, e que a gente não tem a capacidade de conectar os pontos para frente. Quer dizer, a gente consegue olhar para trás e ver o que aconteceu, só que a gente não consegue, olhando para trás, saber o que vai acontecer. Ele diz, olha, a gente tem que acreditar no momento. A gente tem que acreditar agora. Daí eu traduzo isso por uma palavra só, que é capricho, né? Cara, faz as coisas bem feitas. Tu não sabe o que vai acontecer. Tu faz direito o que tu vai fazer. Se seja um e-mail que tu vai responder, se tu vai receber um cliente aí olhando pro nosso negócio, né? Pô, chega antes. É aquela coisa do meu voo lá, volta, né? Pô, você vai fazer, faz direito, cara, né? Então essa coisa do capricho, pra mim, e eu vejo na minha história, eu conto assim, na minha história pessoal, os momentos em que eu caprichei e que eu não caprichei. Os momentos que eu caprichei deu super certo. Você sabe identificar esse momento. Olhando pra trás. E os momentos que eu não caprichei, eu sei direitinho que eu não caprichei e deu errado. Então, esses negócios aí eu boto na coisa pro meu pessoal, dizendo assim, pô, pessoal, nós estamos aqui, e eu sou bem transparente, assim, muito transparente. Às vezes o pessoal do RH fica apavorado, às vezes eu digo, tu não tá satisfeito, cara. Não tem problema. Não tem problema. Vai ali e fala com a Marlise, que é a minha gerente lá.
Não tem problema, vamos tomar cerveja, vamos ser amigos, não deu certo agora, tu não ficou feliz comigo, não tô feliz contigo, mas daqui, sei lá, daqui 1 mês, daqui 2 meses, pode ser que a curva seja diferente, a vida mudou, teu filho já tá maior, tu não tá te incomodando, ou tu te separou e agora já tá separado, ou tu te uniu e agora tu tá feliz. E a gente tem que aí, nesse caso aqui, caprichar em tudo que a gente faz para dar certo, cara. Então, isso, né, essa coisa, assim, de entender que, pô, a gente vive uma vez, pelo menos que eu saiba, não sei se tu conhece alguém que... Eu ainda tô nessa... Eu tô tentando ver, sabe? Vivendo pela primeira vez. Talvez a gente viva mais, mas mesmo assim, pô, os dias, né, vão diminuindo, né? Eu fico olhando, eu tenho 61 anos, né? Quantos verões eu tenho? Ou quantas oportunidades eu tenho? Pois é. Eu vivi muito mais do que eu vou viver. E aí, pô, tem que ser legal, né? Tem que ser extraordinário, tem que ser cada vez melhor. E isso eu procuro passar pro pessoal, sabe, assim, de que daqui a pouco o cara tá com 25, 30 anos lá e não pensa desse jeito. Não teve alguém que disse pra ele isso, sabe? Eu vou até aproveitar esse gancho que você falou que você sabe que às vezes faltou um pouco de capricho, porque tem 2 perguntas que a gente faz para todo mundo que vem aqui no Portas, e uma delas é: o que você gostaria de mudar na sua trajetória profissional? Tem alguma coisa que você gostaria de ter feito diferente? Pá! Uma só, tá? Dá pra fazer outro podcast. Outro podcast. Isso. Não, eu tenho uma coisa assim que não bem a partir de agora, porque não daria mais. Tá? Mas eu gostaria de ter tido uma experiência no exterior. Tá? Ou ter tido uma experiência profissional, isso é mais um desejo do que uma necessidade. Eu não sei se eu precisaria, tá, né, assim, mas uma coisa, sei lá, ter morado nos Estados Unidos, ter morado em Portugal, sei lá, na Espanha, em Londres. Eu falo isso pro meu filho, até se ele assistir, eu falo isso para ele, pro João Paulo, diz, cara, eu me projeto em ti, porque ele tá lá em Londres, né, e já fui 10 vezes para lá só pra visitar ele, né, porque isso foi uma coisa que eu sempre quis ter, quis fazer, nunca, talvez não tivesse coragem, não tivesse dinheiro, agora eu vou achar um monte de desculpa, né, daqui a pouco eu ia ter vontade mesmo, né, de ter feito. Na minha época, que eu me formei, era um pouco mais difícil, né, fazer isso. Hoje é um pouco mais fácil, né. Naquela época, viajar para o exterior era um feito, né. Sim. Hoje já não tanto, as próprias universidades, a integração mundial, essas coisas já estão muito mais evoluídas do que naquela época, mas eu poderia ter tido. Eu tenho amigos que moram que foram para o exterior, que trabalharam em grandes multinacionais, que trabalharam, tem gente ainda no Japão, tem um colega no Japão, tem um colega na Inglaterra, então, quer dizer, não, para eles deu, eu não fiz. Então, te respondendo, uma coisa que eu gostaria que talvez me desse uma complementação era ter feito alguma realmente, e eu recomendo, né, não especificamente trabalhar no exterior, mas ter essa experiência fora, sabe? Ir para o exterior é um, vamos dizer assim, um detonador de neurônios. É outro planeta, outra coisa, outra cultura, né, falar com as pessoas é completamente diferente. Isso eu acho muito legal. Então, independente da questão de eu querer, né, ter tido na minha experiência profissional ou na minha vida, ter uma oportunidade de ter ido para uma experiência externa, a recomendação é viajar, sabe? Assim, não sair viajando loucamente, mas se dispor a isso, né? Boa. Você já deu vários, tá? Mas a gente também sempre pede um conselho. Eu acho que no seu caso eu gostaria que você deixasse um conselho para quem é o líder, né? Quem tá comandando o próprio negócio no mercado imobiliário. Tem alguma dica que você poderia deixar aí para os nossos ouvintes? Eu acho que a base de tudo está na ação, tá? Não adianta ficar só pensando, não adianta só ficar planejando, não adianta ficar só lendo e achando que as coisas vão acontecer. As coisas para um líder só acontecem quando ele toma a decisão. E ninguém vai tomar a decisão por ele. Isso para mim é a primeira coisa de um líder, é assim, ele tem que ser muito apto a agir. Eu não estou nem falando só do conhecimento para isso, mas ele ter esse ímpeto para a ação, né? Aquela coisa de, não, vamos fazer. Eu acho que isso é a prerrogativa número 1. E o mercado imobiliário precisa de gente assim, sabe? Que vai para ação, um cara que não fica atrás do balcão, que cria desconforto, que acha que as coisas não estão certas e podem melhorar. A minha dica é ser não só a iniciativa, mas a acabativa também. Exatamente. Muito bacana. E essa dica é nova, ninguém nunca deu essa dica aqui. Verdade. Muito importante. Se você gostou desse episódio, deixa seu comentário e compartilhe.
Deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se você estiver ouvindo a gente nos tocadores de podcast. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. E se você ainda não recebe nossa newsletter, é só se inscrever no link na descrição. Este episódio teve pré-entrevista de Clara Helstab. O roteiro é de Marina Galesso. A produção, edição e direção são de Marina Galesso. A captura de som, vídeo e a edição são da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, e pelo Sérgio Esteves. Até a próxima!